chegou em casa hoje e recebeu o reajuste do seu plano de saúde? Se você quiser saber mais se o seu reajuste é legal ou não, hoje vamos falar sobre reajuste abusivo. Meu nome é Rosa Silva, sou da advogada da Sala 21 e hoje vamos receber o Dr. Pedro Stocco. Ele é advogado, professor. Bom dia, Dr. Pedro, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre reajuste abusivo. Então, eu gostaria que você me falasse como que seria esse reajuste abusivo, quais são os planos, porque tem várias modalidades de plano. Se você pudesse nos contar um pouquinho sobre essas modalidades, para depois a gente falar de um plano específico, acho que ficaria mais tranquilo para os nossos ouvintes. Tá ótimo. Primeiro, agradecer o convite da Rosa, uma amiga que tenho, que o direito me trouxe. Uma honra estar aqui, poder conversar com vocês, compartilhar a experiência, né? Nós que agradecemos. Para entender o reajuste de plano de saúde, primeiro a gente precisa ver que tipo de contrato que a gente está falando. Todo o contexto. Todo o contexto do contrato, porque assim, às vezes o beneficiário... Então existem esses tipos de contratos diferentes que são aplicados reajuste diferente neles. Então existem, assim, para ficar didático, o contrato antes da lei. Porque o simples fato de você pegar um boleto e esse boleto ter um reajuste não significa que ele é abusivo. De repente, você tem um contrato lá que você, antes da legislação, que ele tem reajustes diferentes dos demais. É isso que o senhor está nos dizendo? Isso, exatamente. Por exemplo, um contrato que a gente fala que é individual ou familiar, né? Assinado antes de 98, ele tem um tipo de reajuste que está lá no site da ANS, a gente consegue achar, que ele fala que é um termo de compromisso que as operadoras de plano de saúde assumiram junto com a ANS. Então tem lá contrato, né, de plano de saúde assinado antes de 98, que tem essa adaptação, ele tem um reajuste anual. E em julho vai ter uma espécie de reajuste. Então vai pegar o boleto que chegou, vai ver o valor anterior, entrar no site ali, ver de cada contrato que tem, cada espécie de operadora de plano de saúde, tem lá um acordo homologado, autorizado pela ANS, e vai aplicar o índice de reajuste. Os contratos posteriores, ou seja, assinado pós-98, que também são individuais ou familiares, segue a mesma regra. Essa regra da ANS ela é bastante divulgada, porque quando chega nessa época do ano que a gente está, em junho, julho, agosto, começa a divulgar nas grandes mídias, site, internet, vai ter reajuste anual. Geralmente fica ali, já teve de 7%, 8%, 10%. Na pandemia foi interessante porque teve uma redução, teve um índice negativo. Olha que interessante. Só que ali foi uma pegadinha que as operadoras fizeram. Eles reduziram o plano de saúde, só que no ano seguinte aplicaram o dobro do reajuste que estava aplicado. Mas por que teve esse reajuste negativo, Pedro? Porque não teve a utilização, é isso? Exato, eles entenderam que não teve tanta utilização, que naquele momento a sociedade não estava precisando tanto de utilizar ali os hospitais para consultas comuns, tratamento eletivo e tudo mais, estava mais para a pandemia. Eles reduziram para conseguir arrecadar também dinheiro, para não ter tanta evasão de beneficiários do plano de saúde, porque a gente sabe, com a pandemia, um monte de gente deixou o plano de saúde, deixou de pagar porque deixou de ter renda, então foi uma maneira de segurar. Só que quem ficou, no ano seguinte ali, teve o dobro, foi 14%, 16% de reajuste. E depois nós temos os planos coletivos, que são aqueles grandes, acima de 30 vidas, não é isso? Isso, exatamente. E aí a gente tem essas 4 modalidades de plano e nós temos os planos antes da legislação, antes da Lei 9656. Então, assim, esse reajuste negativo, ele ficou nesse grupo de planos individuais. Isso, individuais ou familiares. Antes da lei ou posterior à lei. Antes da lei também. Ficou também, aplicou para todo mundo. Tá. E aí, esses outros planos, essas outras categorias, tiveram algum impacto, será? Ou não? Sim, tiveram. Como que funciona? A gente conversou agora sobre o reajuste anual nos planos individuais e familiares. Sim. E tem os outros que a gente estava conversando. Sim. Por exemplo, até 30 vidas, que são os planos de pequena empresa, pequena média empresa, planos empresariais, né? Até 30 vidas. O que a operadora de plano de saúde ela faz? Obrigatoriamente, ela tem que agrupar alguns contratos para aplicar um reajuste. Veja, quando é individual ou familiar, a autorização da ANS é obrigatória para aquele índice de reajuste. Quando a gente fala em contrato de pequena e média empresa ou coletivo até 30 vidas, precisa também do reajuste da ANS, só que é calculado de maneira diferente. O que ele faz? Porque qual é a ideia do plano individual ou familiar? A gente
CPF não tem um poder de negociação junto à operadora de plano de saúde para tentar um reajuste. Então a ANS, como agência reguladora, ela fiscaliza, pede para a operadora de plano de saúde mandar os custos de hospitalar, médico que teve, faz ali uma análise e autoriza o índice de reajuste. Nos planos coletivos até 30 vidas, já muda um pouquinho, porque começa a entender, vocês já têm um poder de barganha, de negociação maior. Só que mesmo assim, como tem menos de 30 vidas, então eles pegam alguns contratos agrupam num só e aplica para aquele determinado grupo de contratos. Aonde eu vejo que o meu índice foi aplicado corretamente ou não. Individual, familiar e coletivo até 30 vidas é no site da ANS. Lá tem autorização, vai entrar ans.gov, caminho do consumidor, vai estar lá dentro do caminho do consumidor, reajuste do plano de saúde, vai ter reajuste anual. Aí vai clicar, o meu plano é individual ou é familiar? Vai clicar, individual ou familiar, vai abrir todos os anos, desde lá de 98 vai ter todos os reajustes. Se for coletivo até 30 vidas, é uma outra abinha, vai estar lá. Aí vai pegar e ver, e é cálculo matemático, tem que fazer. Pegar o boleto anterior, pegar o boleto com reajuste e aplicar. O que as pessoas confundem também, que pensa que às vezes ocorreu um reajuste abusivo, o que as operadoras de plano de saúde costumam fazer? Por exemplo, o reajuste foi autorizado em julho. A pessoa recebeu o boleto em casa em setembro. Então ela cobra o retroativo. Ela cobra esse percentual de retroatividade, né? Exatamente. Aí fala, nossa, poxa, veio um reajuste super alto. Mas ali depois de um mês, 2 meses, prorata. Aí ele reduz novamente. Sim. Por quê? Autorizou em julho, mas o aniversário do meu contrato é em setembro. Mas não cobrou. Não cobrou. Nem de agosto e nem setembro. E aí ela está cobrando o valor correto, porque se ela está cobrando a prorata, o valor está correto. O valor está correto. É porque assim, às vezes a pessoa, sei lá, está pagando 4 mil reais, aí chega em casa, chega lá o boleto de 10 mil, você fala assim, meu Deus, por que essa diferença tão grande? E aí, às vezes, a gente vai voltar só um pouquinho, porque assim, as outras modalidades não têm interesse muito nesse podcast, é mais o CPF mesmo, que é os planos individuais e os planos de adesão, né? Porque os outros, geralmente, as pessoas não têm acesso, quem negocia a própria empresa, né? Então, esse plano de adesão, que é a entidade de classe que você disse, e os planos individuais, que são, eu acho que é interessante para a gente contar para o nosso público, porque a maioria das pessoas estão dentro desse grupo, né, Pedro? Sim, exatamente. Então, assim, quando essas pessoas desse grupo, ela tem esses reajustes, então, assim, por exemplo, ela chega em casa, ela tem um boleto de 4 mil, foi para 10 mil. E aí ela tem que... Como que ela olha para esse grupo que ela tem, por exemplo, pai, mãe, 2 filhos, como que ela olha para esse grupo e diz assim, meu reajuste está correto? Porque, de repente, lá no meio do caminho, mudou de faixa etária, não sei o quê. Como é que ela olha para esse grupo e vê se o reajuste dela está correto? Isso. Primeiro passo é pegar realmente o boleto e ver o que está discriminado ali. O plano de saúde ele manda o boleto e fala, o reajuste que está sendo aplicado é anual. Então tá ali, referente, né, ao período de agosto a setembro. Lá por no exemplo, site da ANS. Aí ele vai falar. O que tem que ficar atento é que assim, a gente está falando de reajuste anual nos planos individuais, familiares ou coletivos até 30 vidas. Mas nesses planos também, às vezes confunde. Fala, vem um reajuste super alto. E é uma mudança de faixa etária, colocada ali no meio. Aí, que eles colocam no mesmo mês, Pedro, geralmente, né? Geralmente, colocam no mesmo mês, o mês anterior ao aniversário do beneficiário. Então, fala assim, eu fiz... o reajuste veio em julho, mais ou menos, junho, julho, até agosto ali. Fala, o que é? Teve alguém que fez aniversário nesse período? Não teve. Um ponto importante, não Pedro. Teve. Porque a pessoa, acho que ela precisa ela precisa ver alguns pontos antes de entender que é um reajuste abusivo, não é isso? Isso, exatamente. Nem todo reajuste ele é abusivo. Sim. Então a gente precisa entender que tipo de reajuste está sendo aplicado. Ninguém fez aniversário e veio um reajuste e está próximo ali do meio do ano, possivelmente... é o reajuste anual, que é esse que a gente conversou. Sim. Não, teve um reajuste elevado e alguém fez aniversário no meio, então o que aconteceu? Sai a segunda espécie de reajuste que é aplicado nos planos de saúde, que é o reajuste por mudança de faixa etária. O que ela significa, né? O que esse tipo de reajuste significa? O plano de saúde fala assim, você está envelhecendo, teoricamente vai utilizar mais o plano de saúde, por isso eu preciso recompor o preço. E por você utilizar mais, ter mais risco da saúde, que assim, né,
situação hipotética, Sim. porque às vezes a gente sabe que que a população está envelhecendo com saúde, Sim. né? Muitas pessoas. Então ele pega e aplica ali o reajuste. Esses reajustes sofreram uma polêmica ao longo dos anos, uma polêmica tremenda, porque que nem a gente conversou no início do podcast, a lei do plano de saúde é a lei de 98. E ali, antes disso, não tinha nada que regulamentava o setor da saúde suplementar. Então o plano de saúde aplicava, tinha várias e várias práticas abusivas, como tem ainda hoje. Mas, por exemplo, na época não cobria tratamento de AIDS, limitação em leito de UTI, porque não tinha o que controlava. Então ela fazia o que dava vontade. Na verdade, cada operadora ela fazia por conta própria, não era isso? Por conta própria, por conta exatamente. Própria. Aí que começou a entrar a polêmica dos reajustes por mudança de faixa etária. Eles colocam ali algumas faixas etárias e aplicavam reajuste. Então tinha, né, aos 59 anos, aos 60 anos, 65, 70 era anos. Diferente. Era diferente. Como que hoje como que funcionam essas faixas etárias, Pedro? Assim, a pessoa sabe no contrato dela, tem esses percentuais, por exemplo. Eu tenho 50 anos. Quando eu fizer quantos anos, por exemplo, vai ter o reajuste para a faixa etária? Eu tenho 18. Quando que vai mudar? Então, as pessoas sabem os percentuais nesses contratos delas? Sabem, tem que saber. Aí já começa uma abusividade ou ilegalidade do plano de saúde. Porque um dos princípios que a gente fala que regulamenta esse setor também é aplicado no Código de Defesa do Consumidor. Então, para qualquer área que tenha prestação de serviço, a gente como destinatário final do produto, tem um contrato, alguma coisa, aquele contrato ele precisa ter informação clara e precisa do índice que vai ter de reajuste. A transparência. A transparência. Então, quando pega o contrato, tem que estar lá a porcentagem. Mas assim, para a gente continuar o nosso raciocínio, como que funcionava antes? Tinha essa questão, vou aplicar com 70 anos... Tem contrato que fala, eu aplico no limite até 70 anos de idade e após os 70 anos, eu aplico 5% a cada ano, por já ter atingido o teto. Ainda existem esses contratos que antigos. São os não adaptados. São os não adaptados. E era dessa maneira. Aí depois, em 2003, 2004, entrou em vigor o Estatuto do Idoso e colocou o limite. Falou, 60 anos... Com o advento do Estatuto veio. Idoso. Falou, sexagenários. 60 anos para cima é considerado idoso no Brasil. Sim. Né? Agora tem a prioridade da prioridade, que está lá no Estatuto do Idoso, mas ele regulamentou. Falou, quem é idoso no Brasil? 60 anos ou mais. Aí as operadoras falavam o quê? Lá no Estatuto do Idoso, no artigo 14, ele fala que é discriminatória a cobrança de plano de saúde em razão da condição de idoso. Só que os contratos já tinham sido assinados, já estavam vigentes e ia acontecendo. Aí começou a ter uma enxurrada de ações no Poder Judiciário para discutir esses contratos. Então tinha até os 60 anos. Aí o que eles fizeram? Reduziram para os 59. Porque falou 60 eu não posso aplicar, reduz aos 59 anos. Por isso que tem essa última faixa. Entendi. Aí eles falaram, então precisa ficar atento que geralmente, quando completa ali 59 anos, tenho casos no escritório, assim, de reajuste de 130%, 170%. Nossa, é absurdo, né, Pedro? Absurdo. Se você pensar, é muita coisa, porque quanto mais idade a pessoa tem, menor é o poder aquisitivo dela em alguns casos, não é? Não são em todos, mas em alguns casos os filhos precisam ajudar a pagar. E aí as pessoas acabam saindo do plano de saúde por conta disso, que não tem condições, às vezes, de pagar. Ou se não, judicializa, que é o caso, né, Pedro? Exatamente. Isso chama cláusula de barreira. Ele fala assim, o plano de saúde, não posso te expulsar simplesmente do plano de saúde. Rescindir esse contrato de plano de saúde. Porque tá correndo tudo certinho, pagando em dia. Então, quais as hipóteses de rescisão no contrato de plano de saúde? Inadimplência, né? Sim. Ou fraude. Aqui que a gente está conversando não é o caso. Então, o que ele fala, tá ficando muito barato, entre aspas, Sim. né? Na cabeça da outra operadora de plano de saúde. Como que eu faço com esse beneficiário? Ele coloca uma cláusula de barreira ali aos 59 anos. Por quê? No contrato estava previsto mais, 65, 70. Sim. Só que a lei falou, daqui para frente você não pode. Então ele pega aqueles reajustes que estão lá na frente e somam e aplica de uma vez aos 59 anos. Isso limita o consumidor, porque é uma cláusula de barreira. Ele fala, não posso continuar no plano de saúde porque eu não tenho poder aquisitivo, eu não consigo mais pagar. Aí o que precisa fazer? Via de regra, entrar com o processo judicial, porque administrativamente elas não recalculam, não faz nada. Então, assim, aos 59 anos, geralmente, tem que entrar com o processo judicial de revisão do valor desse plano de saúde.
para tentar reduzir. E então esse é dos reajustes por mudança de faixa etária ocorrida ali, mas quando a gente fala de mudança de faixa etária, ocorre nos contratos que a gente conversou, individual ou familiar, Sim. nos coletivos até 30 vidas, mas também de grandes empresas, que a gente fala ali de adesão ou os contratos com mais de 30 vidas. E eu preciso da autorização da minha empresa ou da associação de classe que eu participo para entrar com processo judicial. Pois é, que daí o pessoal fala, não, eu trabalho na empresa, vou prejudicar a empresa, eu sou de uma associação de classe, será que vai ter algum... O medo é esse, né? O medo é esse de prejudicar, ou senão eles excluírem ele de alguma forma, né? Exatamente. O que ocorre nesse caso? Ele tira o CNPJ da empresa ou da associação de classe para ficar didático, né? Sim. E aplica direto na pessoa. Quando ele está fazendo essa condição, o plano de saúde, eu estou aplicando, fulano, esse reajuste de 59 anos porque você fez a idade. E não o grupo. E não o grupo. Aí traz para você, no Sim. seu CPF, o direito de Isso é revisar importante. essa cláusula. Então vai ser a pessoa, o CPF, contra o plano de saúde. E não a passa a empresa. associação, não a associação, nem a empresa. Nem a empresa. Olha, Exatamente. isso é importante. Ô Pedro, eu gostaria que você falasse pra gente, porque você me falou que a gente tem um plano de adesão, que é sobre entidade de classe. Como que funciona esse reajuste? É da mesma forma também nessa entidade de classe, esses percentuais? Como que é calculado isso? Isso, nas associações de classe, nos contratos de adesão que a gente fala, o índice, o índice anual, ele é calculado de maneira diferente. Não passa pela ANS, como você disse. Não passa. Por quê? Lembra que no início do podcast, ali quando a gente estava explicando, no plano individual ou familiar, a ANS, entre aspas, protege a gente, porque não tem um poder de negociação. Sim. Ali fala, não, é empresa com empresa, então eu não vou fiscalizar. Então, os reajustes anuais para esse tipo de contrato, ele não tem uma regulamentação da ANS. Mas ele precisa demonstrar de maneira clara e transparente como que chegou naquele cálculo. Ele utiliza um termo que é sinistralidade. Ele fala, vou aplicar o índice de reajuste anual aqui de acordo com o que vocês utilizaram. Então ele pega aquela carteira de beneficiados daquela empresa e usa. Esse cálculo é transparente? Chega para os beneficiários? Eu, na experiência, não vi nenhuma carteira mandar, tá aqui o cálculo de maneira específica. O importante também é a gente conversar nesse caminho de plano coletivo, plano empresarial, sobre os reajustes anuais, porque aqui muitas operadoras estão fazendo, que o consumidor, o pessoal que nos assiste, nos acompanha aí tem que ficar atento. Hoje em dia é difícil ter um contrato individual ou familiar comercializado. Fala, eu vou lá numa determinada operadora de plano de saúde e consigo entrar no contrato familiar. Eu acredito que depois da nova legislação, as operadoras meio que saíram do plano individual e ficaram só algumas outras modalidades, não é isso? É isso mesmo. Por que elas saíram? Porque nos contratos coletivos não tem fiscalização de reajuste anual. Então ela fala que eu consigo aplicar o índice que eu bem entender, não preciso ser transparente e consigo um maior lucro. Então pararam de comercializar, é ilegal essa paralisação de comercialização, por quê? Porque a lei não fala. A lei fala o quê? A lei dos planos de saúde. Fala que tem que ter disponível no mercado, plano individual, familiar, como os coletivos. Sim. Então é conduta unilateral das operadoras de plano de saúde em deixar de comercializar. Mas não é ilegal, né? Ela tem que comercializar. Aí ela sai desse contrato individual ou familiar para ir para os coletivos. Então vem aquela cartinha, fala assim, você está num contrato familiar, só que você está pagando R$2.000, R$3.000, R$5.000 que seja. Fala, só que os operadores começam a enxugar a rede credenciada, os hospitais e manda uma carta. Por que você não sai desse contrato familiar e vai para um coletivo? Ao invés de você pagar 5, você vai pagar 3, porque tem mais beneficiário. Aí você poder de negociação é maior, né? Aí você chega e fala, opa, para mim é negócio. Porque eu tô saindo de um familiar, vou entrar onde tem um hospital melhor, rede melhor e mais barato. Sim. Só que no primeiro ano começa a vir os reajustes. E aí ela não tem o reajuste da ANS como ela tinha anteriormente. Não, exatamente. Tem reajuste da ANS que chegou a 7,94%, 8%, 9%, 10%. Baixo. Porque os coletivos vêm o quê? 30%, 35%. E aí a pessoa fala assim,
mas eu não utilizei, como que eu vou pagar pela sinistralidade? Não é isso? Você isso. sempre ouve isso, não é? Quando você fala assim, de sinistralidade nada mais é o quê? O que eles receberam, a receita e as despesas, e eles fazem a sinistralidade ali por aquele grupo deles, né? Então, é como se fosse uma pólice, vamos imaginar uma pólice guarda-chuva com vários beneficiários embaixo, não é isso? Isso, exatamente. E aí, é só para ficar mais didático para as pessoas também entenderem. E aí, quando você olha para esse grupo, você fala assim, mas o João, o Pedro e a Maria não utilizaram. Por que eles estão pagando dentro do grupo? Porque eles estão nesse grupo. E no individual não é assim. Isso. Eles olham somente para você, como pessoa física. Isso, exatamente. Aí o que podem fazer também nesse tipo de reajuste, por sinistralidade? A gente pode pedir, né, mandar uma notificação, entrar no site, reclamar, para ver como que foi realizado esse cálculo. Para mandar para a gente, para casa e ver como que foi. Mas o que também é importante, como não comercializa mais plano de saúde, o que as operadoras fazem? Vem cá essa família e entra o pai, a mãe e 2 filhos, por exemplo, e tira do familiar e coloca em qualquer associação, e coloca em qualquer entidade de classe, que às vezes o beneficiário nem faz parte, coloca no contrato coletivo só para tirar do familiar e ter o reajuste anual elevado. Entendi. Só que, na verdade, na essência, ele é um contrato familiar. Sim. Que é o pai, a mãe, os 2 Sim. filhos, uma filha. Então, é o denominado falso empresarial pela justiça. Sim. Fala, você entrou num contrato empresarial, mas é uma família que está lá. Então, para vocês que nos acompanham também, às vezes mudou do plano de saúde ali e falou, tô numa empresa, mas só sou eu. Né? A família ali. Aí você fala, não, então aplica as regras do contrato familiar também. Do índice de reajuste ali, que aplica anualmente. Então precisa ver, por isso que assim, aquela conversa que a gente teve no início é bastante importante, para ver que tipo de contrato que eu tenho em mãos, qual a forma de reajuste que está sendo aplicado e ficar atento a isso. E o mais importante hoje em dia é ficar atento próximo do aniversário. Que é esses meses agora, né? É esses meses. Entre junho e julho, não é isso? Isso, do aniversário do contrato. Sim. Recebe para ver, fala, deixa eu ver que forma que foi aplicado esse reajuste. Também ficar bastante atento quando chegar próximo do nosso aniversário de idade, porque pro reajuste por mudança de faixa etária ser válido, pra gente entender, então ele tem que ter lá a previsão contratual. Primeiro caminho, eu preciso pegar o contrato e ver, tá bom, eu entendi, o reajuste que foi aplicado agora foi porque eu completei a minha idade. Sim. Então vai pegar o contrato. Mas eu não tenho o contrato. E agora? O que eu faço? Tem que entrar no chat lá, ou no e-mail, ou ligar na própria operadora de plano de saúde e pedir uma via. É obrigado. Eles mandam, Pedro, sem processo, sem nada, eles enviam? As operadoras geralmente mandam? Com a sua experiência, você acredita que eles mandem ou... Não, a lei fala que tem que enviar, mas não enviam. Não enviam, né? Às vezes tem que acabar judicializando até para produzir a prova. Fala, eu preciso entrar com esse processo, mas eu não tenho a documentação, eu não tenho o contrato, eu não tenho o cálculo que foi feito. Às vezes precisa entrar com uma produção antecipada de prova, que fala, para ter a documentação para ver qual foi o tipo de reajuste. Às vezes o contrato muito antigo, a família tem em casa, guardado, alguma coisa, contato ali, mas os planos mais atuais já tem até no próprio site, fica lá as condições gerais do contrato. Plano antigo é mais complicado, mas geralmente eles não mandam, mas assim, é obrigado, né? Sim. Mas nem tudo, é engraçado no nosso país, né? Que a lei obriga as coisas, mas tem coisas que cumpre e tem coisas que não cumpre, né? É porque eles são, na verdade, como diz, né? Se eles te mandarem o contrato, a pessoa vai saber o que de fato ela tem direito. Então, eles não vão fazer a prova contra eles mesmos. Então, é mais difícil eles te mandarem, de fato, contrato, né? Porque, às vezes, o reajuste está errado mesmo, o reajuste é abusivo e aí você já tem a prova. Exatamente. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Então, porque isso. assim, as pessoas, eu acredito que as pessoas que têm esses contratos antes da nova lei, elas tenham porque elas têm mais idade. Então, geralmente, as pessoas mais de idade, elas guardam esses documentos. E aí, tem uma outra geração que joga fora esses documentos. E aí, quando você precisa entrar com uma ação, você precisa, de fato, pedir. E aí, os planos novos, como é tudo eletrônico, agora as assinaturas são tudo eletrônico, tem no próprio sistema, no próprio site. Isso, exatamente. Então, eu acho que é esses 3 momentos mesmo dos planos. Isso, exatamente. E aí a gente pega ali, viu o contrato, teve acesso ao contrato. Para analisar e ver se esse reajuste por mudança de faixa etária está correto ou é legal, precisa pegar esse contrato e ver. Vai ter lá, autorização, uma cláusula, mudança por faixa etária. E vai ter quantas faixas etárias tem ali.
Então Sim. você vai contar ali e ver, ó, tá previsto. Então tem o reajuste quando eu completar 59 anos. Isso por si só se torna legal, esse reajuste por mudança de faixa etária? Não, porque ele vai colocar que vai ter aos 59 anos. Só vai informar Só vai informar o que precisa ter para ser legal. A porcentagem que vai ser aplicada. no próprio contrato. No próprio contrato. Ó, eu tenho quando você completar 59 anos ou mais, vai ter um reajuste por mudança de faixa etária. Esse reajuste vai ser de 50%. Aí Isso se é uma torna cláusula legal. Porque a gente lê, entende. Na verdade, não precisa de uma pessoa técnica para ler e entender. O próprio consumidor consegue ler e entender o que está dizendo o próprio contrato. Aí é o princípio da transparência. Isso atinge o princípio da transparência e da informação. Atingiu todos esses princípios, o consumidor leu e entendeu uma cláusula teoricamente válida. Sim, Porque está está previsto. tá previsto. Só que nenhum plano de saúde, na minha experiência, coloca um índice que vai ser aplicado. Ele coloca uma fórmula matemática de como que vai ser aplicado. Ou seja, você precisa contratar um técnico, especialista, um atuário, né? Um atuário. Um atuário para ele entender e te contar como que foi feito esse cálculo, é isso? Isso, exatamente. O que as operadoras fazem, geralmente, é meio até, se não fosse abusivo, seria irônico. Elas criam uma moeda própria, da mentalidade delas. Por exemplo, a nossa moeda aqui é o real. Sim. Então, qual que é o índice de reajuste? A gente tem que ver. Ó, vai ser de R$1.000 para R$2.000. Aí, ok. 50%, tudo mais, Sim. 100% e vai. Ali elas criam uma unidade de serviço que faz um cálculo matemático bem mirabolante, criado por elas mesmas, e essa unidade que elas colocam para reajustar é moeda própria, reajustado internamente, que o consumidor não tem acesso. Então percebe como vai ficando abusiva Sim, vai ficando essa abusivo. cláusula, porque foge do poder do consumidor entender até onde vai o reajuste dele. Sim. Por causa disso, teve muitas ações no Poder Judiciário, muitas ações. E qual que era o entendimento do Poder Judiciário? A cláusula aos 59 anos, de reajuste por mudança de faixa etária, era uma cláusula de barreira, porque burlava o Estatuto do Idoso. Falava, ó, não posso aplicar com 60 anos ou mais, então vou aplicar aos 59. O que o Poder Judiciário entendia? Que era também abusiva essa cláusula. Excluía do contrato somente a cláusula, não aplicava índice nenhum e mandava devolver todos os valores pagos indevidamente com juros de correção monetária. Era esse o entendimento, mas teve muitas ações, chegou lá no STJ, em Brasília, e julgou, falou, ó, vou pegar um processo e esse processo vai ser referência para todos os demais, que a gente chama agora tema, Sim. né, que é recurso repetitivo, né? Aí elaborou um tema, que é o 952 e o 1016 lá do STJ. O que eles falam? Fala assim, ó, agora, para o reajuste de mudança de faixa etária ser válido, ele precisa preencher alguns requisitos. São 3 requisitos que precisa preencher. O primeiro, ver exatamente se tem a cláusula contratual. Tem previsão contratual? Ok. Um dos requisitos foi preenchido. O segundo é ver se essa cláusula ela respeita o que a ANS determina. O que a ANS determina? Ela fala assim, eu não vou entrar em cálculo, nem maneira técnica, porque é mais a informação Sim. que a gente precisa passar. Ela determina o índice, quantas faixas etárias tem que ter e qual a fórmula de cálculo. Então vai pegar o valor do reajuste que foi aplicado com a cláusula que está prevista no contrato e ver, tem as faixas etárias? Tem. A soma da última equivale à soma da primeira até a sétima? Sim. Só para ficar didático. Beleza, é isso. O terceiro requisito, o que fala? Que não pode ser abusivo. Aqui entra no caráter subjetivo. Sim. O que é abusivo? Né? Então, mesmo tendo previsão contratual, mesmo seguindo esses temas, um índice de reajuste hoje em dia considerado 80%, 90%, é abusivo ou não? Assim, o Poder Judiciário tentou pacificar algo, mas acabou deixando subjetivo. Sim. A gente vai pegar um índice e ver. Para aquele consumidor que está há 20 anos no contrato, passando por tratamento crônico, de doença grave, internação, que tem um reajuste abusivo aplicado ali aos 59 anos,
80%, 90% vai falar, não vou deixar, não vou conseguir pagar. Sim. Continua sendo, porque foi o que a gente conversou. Geralmente a pessoa já está em vias de se aposentar, já está o poder aquisitivo reduzindo e fala, ó, agora que eu preciso, eu não consigo utilizar por causa disso. Da mesma forma, tem como rever esses índices, a maneira que foi aplicado e conseguir. A diferença é o quê? Antes, a gente entrava com o processo, excluía a cláusula e falava, ó, devolve os valores pagos de maneira indevida. Começou, para quem é advogado mais antigo, começou 10 anos, mandava devolver, porque era a transição da lei do Código Civil anterior para o novo, mandava devolver os 10 anos. Tive bastante contrato, bastante processo que aplicou essa regra, depois veio e aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Falou, ó, devolve só os 5 últimos anos. Nesse tema que chegou no STF, no STJ, falou, não, devolve só os últimos 3. Foi reduzindo. Foi reduzindo de 10 para 5 para 3. Então, por que é importante tocar nesse assunto? Porque às vezes o pessoal que está nos acompanhando, ouvindo aí, pega e fala, não, mas eu já reajustou há 5 anos, há 10 anos no meu contrato, estou com 69. Posso rever? Pode, porque a ação ela não prescreveu para você entrar com a revisão da cláusula. Importante isso, só que você vai receber só os últimos 3 anos. Mas pode recalcular. Sim. Qual o benefício disso? Porque um reajuste abusivo, aplicado, né, de maneira abusiva, tem um efeito cascata durante aqueles anos que você pagou. Ele retroage e vai recalcular o valor do contrato. Perfeito isso, Pedro, porque essa é importante, porque quando ele retroagir, ele vai aplicar a partir dali o reajuste, mas a partir não do valor atual, do valor lá atrás do retroagido, não é isso? Exatamente. Vamos supor, lá atrás, aos 59 anos, teve uma aplicação de um índice abusivo de 100%, 130%. E hoje a pessoa tem 69%. Vai falar, eu posso entrar? Sim, vai entrar com ação, vai declarar aquela cláusula abusiva ou aquele índice de reajuste abusivo. O contrato vai voltar quando fez 59 anos. Qual é o valor que tinha? Para ficar só didático, de 1.000 passou para 2.000. Mas o certo era 1.200, vamos supor. Vai aplicar dali e recalcular aplicando o índice anual da ANS até o dia atual. Perfeito. Vai falar quanto que deu. Então, de 1.200 que era, hoje em dia era para estar, a título de exemplo, só 2.200. E eu tô pagando, sei lá, 6.000. Porque o efeito cascata foi aplicado ao longo desses anos. Aí vai voltar, vai recalcular, vai reduzir o valor do plano de saúde e vai pegar vai ser ressarcido aquilo que pagou de maneira indevida, com juros e correção monetária de cada desembolso de mensalidade. Os juros, geralmente, quando a operadora de plano de saúde fica sabendo do processo. Porque às vezes as pessoas acham que já passou o tempo, ela não tem direito. Então ela fica ali com um plano de saúde abusivo e não consegue fazer nada. Sim, exatamente. Né? Então, acho que, assim, perfeita a sua colocação. Eu peguei um dado aqui do Poder Judiciário de ações lá do CNJ, que entraram agora em 2025. Então, assim, nós estamos há 6 meses. Ações novas, 205 mil ações novas. Se você pensar, são todos casos novos, e todos reajustes abusivos. Então, assim, e aí tem outras ações que são negativa de cobertura, outras coisas, mas essas são ações novas, o reajuste ficou inviável, as pessoas entram com ação para poder rever os valores e conseguir pagar, sobreviver, né? Essa é a verdade, né? Sim, exatamente. O importante, assim, às vezes a gente acaba ficando com medo, né, o beneficiário ali, de entrar com alguma ação contra o plano de saúde, vai interromper ou interferir no meu tratamento, eu vou responder por alguma coisa, vou ter alguma represária, alguma sanção dentro do plano de saúde. Infelizmente, dentro dos planos de saúde, a gente é um número. Virou o número de carteirinha ali, aquilo representa a gente, né? Eles não estão muito preocupados com o valor que a gente vai ter que pagar ali, com o nosso orçamento e tudo mais. Só que começou a ter um maior índice de ações no Poder Judiciário por causa da informação que está chegando. Hoje em dia, tem aqui o podcast que a gente está participando, informações no site da ANS, saindo nos telejornais, site, advogados se especializando, o próprio consumidor buscando a informação. Então, quando você tem a consciência e fala, poxa, eu estou sofrendo um reajuste abusivo, ou uma prática abusiva da operadora de plano de saúde. Você deixa de ficar em casa e aceitar aquela condição de maneira passiva. Não posso fazer nada, porque ele aplicou o que estava no contrato.
Mas nem sempre o que está no contrato é legal. Sim. Eu acho que com essas informações as pessoas ficaram mais atentas para isso mesmo, né? Então, com todos esse mecanismo de busca, agora as pessoas realmente ficaram mais atentas para saber realmente pesquisar o que é reajuste abusivo, o que não é, procurar. E assim, é o que você falou, tem muitos advogados especialistas, ou seja, sempre quando precisar, o ideal é procurar um advogado especialista, porque ele sabe exatamente fazer esses cálculos que o Pedro ensinou, de maneira... Ele está ensinando aqui de maneira bem didática, mas aí ele é especialista, ele é professor nessa área. Então, depois a gente vai deixar o arroba aqui dele para vocês poderem acompanhar ele nas redes sociais. E se precisarem de alguma coisa, lá no site, no seu Instagram, tem informações também, sim, né, Pedro? Sim. E aí a gente vai disponibilizar também depois esse podcast, esse link do podcast, para as pessoas, quanto mais informação a pessoa tiver, é melhor para ela, porque assim ela sabe de fato que ela está pagando, se é certo, se é errado, né? Porque assim, hoje em dia, é o que você falou, as empresas elas fazem muita divulgação, então a mídia faz muita divulgação. E assim, a gente consegue visualizar, quando as empresas falam de reajuste abusivo, quando o consumidor fala de reajuste abusivo, e a operadora coloca nos portais, de grandes portais, aí dizendo que ela teve milhões de valores que ela conseguiu de faturamento, de lucro, não sei o quê, e aí é meio contraditório, né, Pedro? Porque assim, outro dia eu vi num site que uma operadora teve... eu vou até buscar a informação aqui, que eu até subi a informação, que ela teve um determinado valor de lucro. Aí você fica pensando, como que ela aplica um reajuste abusivo e ela tem um lucro? Porque quando ela aplica um reajuste abusivo, ela está dizendo para o mercado que ela está tendo prejuízo, não é isso? Sim, exatamente. Eu preciso recalcular minha rota aqui porque eu estou tendo prejuízo. Eu preciso aumentar o valor do plano para eu continuar a ter minha liquidez, continuar tendo esse atendimento. E quando ela diz, quando ela é divulgado esses índices que ela teve lucro, aí você fala assim, é contraditório. Alguma coisa está errada. Não, tá muito errado, exatamente. Porque sempre, todos os anos, até quando teve o reajuste negativo lá na pandemia, as operadoras de plano de saúde vêm batendo recorde de arrecadação. Não tem prejuízo. Teve um prejuízo. Não tem. Sempre Então, vem batendo recorde de arrecadação. Porque sempre ela fala, na pandemia, por exemplo, as empresas tiveram um lucro absurdo, porque não teve os associados ficaram com medo até de sair. Todo mundo ficou com medo de sair de casa. Mundo, né? Então, você ficou com medo de sair de casa, para que você ia no médico? As pessoas só iam realmente quando tinha uma necessidade muito grande. E aí, elas tiveram um recorde de lucro, né? E aí, naquele ano, o que você falou, os planos individuais teve reajuste negativo, e essas operadoras, elas tiveram um reajuste muito alto. Um lucro tremendo, mesmo assim. O que está ocorrendo essa mudança é exatamente essa informação que a gente precisa ter. Está tendo lucro, está acontecendo. Por quê? Se a gente voltar na nossa própria sociedade, dentro da nossa própria família, e ver a gente antes, nossos pais, nossos avós, nossos tios, o que eles faziam? Assinou o contrato, falou, é lei. Sim, era lei. Cultural, não era, Pedro? Era cultural, falou, assinei o contrato, esse contrato é válido, não tem como discutir. Só que o Código de Defesa do Consumidor foi criado justamente para discutir esses contratos. Sim. Fala, você pode assinar, é válido, tudo certinho, mas precisa respeitar algumas coisas. Então, às vezes, a gente assinou, não tem o que fazer. Eu não tenho o que fazer porque eu assinei um contrato. Não, tenho o que fazer. Esse contrato ele pode ser discutido. Porque a lei vem e fala, tem o contrato, que é uma negociação entre as partes. A gente estabelece uma regra de conduta, de como que vai ser, qual vai ser o caminho daquele contrato. Mas aquele contrato, ele tem que estar de acordo com a lei, senão ele é ilegal. Sim. Por isso que fala. E a lei, que ela vem lá da nossa Constituição, descendo, fazendo tudo certinho. Por que eu falo isso? A nossa saúde, ela está lá, prevista na nossa Constituição Federal, na nossa lei maior. Isso é importante. A saúde e o consumidor. Tá? Então, a origem do plano de saúde vem lá da Constituição, que fala que é dever do Estado, para ficar didático, né? Mas pode o Estado delegar a terceiros. Criou ali as operadoras de plano de saúde por causa disso. E lá também no artigo 5º ele fala assim, que é dever do Estado fornecer a proteção ao consumidor. Veja, não é só a defesa. Sim. É a proteção ao consumidor. Aí criou o Código de Defesa do Consumidor. Veja, a gente não está falando do contrato em si, está falando da origem, da onde vem a coisa. Aí criou lá a saúde como cláusula fundamental, mínimo existencial, as operadoras de plano de saúde, e criou lá falando que o Estado tem o dever de nos proteger enquanto consumidor. Criou o Código de Defesa do Consumidor.
dentro do Código de Defesa do Consumidor, ele falou, eu preciso ter alguns princípios. A origem daquela coisa, o espírito da lei que a gente fala, para que ela foi criada. Dentro desses princípios, fala o quê? Que precisa, obrigatoriamente, todo prestador de serviço, então, seja para comprar uma geladeira, uma TV, um carro, um apartamento ou nos planos de saúde, tem esses contratos, precisa respeitar obrigatoriamente esses índices. Então, fala lá, o princípio da transparência. Vê, então, quando a gente conversou ali, tem a cláusula, atingindo esse princípio. Vê, que vem lá da nossa lei maior e colocando em prática. Sim. Princípio da transparência, princípio da informação. E aqui entra um princípio bastante interessante, falando em reajuste por mudança de faixa etária, que fala da proteção econômica do consumidor. Nossa, interessante, Então, ele Pedro. chega e fala, eu não posso colocar uma cláusula de valor tamanho ou excessivamente onerosa que coloque em risco a minha proteção econômica. Como que você, Estado, está me protegendo? Sim. Porque o código, a gente, né, popularmente é conhecido como Código de Defesa do Consumidor, né? Sim. CDC, Código de Defesa Sim. do Consumidor. Mas se a gente pegar a lei, é Código de Defesa e Proteção do Consumidor. Então, essa cláusula, primeiro, ela vem para nos proteger. Sim. Fala, ó, você não pode ter uma cláusula contratual ou algum contrato que viole esses princípios, que fere esses princípios, a ponto de colocar em risco a minha proteção econômica. De me colocar inadimplente, ou me colocar numa dívida muito grande, etc. Aí a gente, com isso que a gente faz, a gente aciona a nossa defesa. Fala, eu vim Olha, aqui que pegar essa interessante. proteção que a lei me deu e tô falando para você, Estado, através do Poder Judiciário, me proteja. Porque eu estou em perigo por causa dessa cláusula. Não vou conseguir Importante ficar isso, adimplente, eu estou em tratamento, não vou conseguir entrar no plano de saúde, etc. Então, na verdade, é assim, né, Pedro? As pessoas que têm uma idade mais avançada, que de repente não têm uma cultura de se proteger mesmo, de achar que o contrato é válido e ponto final, que não vai arrumar confusão. É aquela história, né? Não vou arrumar confusão. Ah, eu sei que tá errado, mas eu não vou arrumar confusão. Tem muitas pessoas que pensam assim. E, na verdade, não é uma confusão, é uma proteção que você tem. Porque a própria lei, como você diz, nos protege, né? E aí a pessoa precisa procurar realmente mecanismo para poder ter essa proteção, né? Isso, exatamente. Ó, os dados que eu ia falar para você, Pedro, ó, que eu verifiquei, ó. Segundo um portal da Justiça e Saúde, ó, somente no primeiro trimestre de 2025, as operadoras tiveram lucro líquido de 7 bilhões. É isso. De 7 bilhões. Então, é isso que você está dizendo, né? As operadoras têm esses lucros porque as pessoas não reivindicam o direito delas. Porque, assim, se cada um reivindicasse o seu direito, equacionava aí esses valores, aí, ok, que a empresa tem que ter lucro, mas também não esses lucros absurdos, e o consumidor ficaria em pé de igualdade, não é isso? Sim, exatamente. A empresa tem que ter lucro. Sim. Né? A finalidade dela é essa também. Mas o lucro dela não pode ser abusivo, né? A cláusula que ela prevê esse reajuste, ela não pode ser abusiva a ponto de colocar em risco o consumidor, através disso que a gente conversou, da sua proteção econômica, da sua hipossuficiência, da condição de pagamento, né? Aí o pessoal que nos acompanha pode falar, mas eu vou entrar com uma ação judicial, vai demorar muito tempo, eu tenho que ir no fórum, vai ter audiência, etc, né? Que às vezes o pessoal fala, Sim. eu não quero ficar frente a frente com a operadora de plano de Eu não saúde, gosto. sentar, falar com o juiz, eu não gosto. Nesse tipo de processo especificadamente, não tem audiência. Isso é importante, Pedro, Então, porque eu, na verdade, conheço uma pessoa que uma vez ela exatamente falou sobre isso. Ela disse assim, eu não vou entrar com processo porque eu preciso ir lá ver o juiz. Eu fico nervosa na frente do juiz. E eu fico muito nervosa, começa a suar, ele vai achar que eu estou mentindo. E é importante isso mesmo, né? Para o nosso público mesmo entender que se ele entrar com uma ação, ele não precisa. Porque as provas quem produz é o próprio advogado que faz todas as provas ali e conduz o processo, não é isso? Isso, exatamente. A gente fala assim, que é um processo de matéria de direito só que tem ali, que a gente vai discutir Sim. cláusula e documentos. Então, o pessoal que fica meio temeroso, eu não quero ir na frente do juiz, eu tenho medo de ir no fórum, não me sinto à vontade, etc., fica tranquilo. Porque hoje em dia, né, é tudo digital, tudo eletrônico, todos os processos, né? Então, a gente consegue acompanhar de casa o que está acontecendo no processo e não tem audiência. E Isso é esse tipo importante. de processo, né, que nem com um advogado da sua confiança, que você for entrar, vai gerar o número da sua casa ali, a gente consegue acompanhar, ver o que está acontecendo de maneira bem clara, bem transparente, recalcular tudo certinho, ver.
E às vezes fala, né, aparece muito na mídia, né? Nossa, tem processo de 10 anos, 15 anos, 20 anos. Como que funciona o prazo dentro dos contratos de plano de saúde, né? Esse tipo de ação. Como a gente está falando de contrato de plano de saúde, nesse caso específico de reajuste por mudança de faixa etária, que o beneficiário tem mais de 59 anos, tem a previsão que fala que é prioridade no processo. Por causa do Estatuto do Idoso. Aí você entra com o Estatuto do Idoso. Então, daí o pessoal, né, fica... mas e o tempo de processo que demora? Como que funciona, né? Esse tipo de processo, que a gente conversou, sai na mídia ali 10, 15, 20 anos demora no processo. Esses são mais rápidos, porque a gente está conversando de maneira específica dos contratos, dos reajustes por mudança de faixa etária dos beneficiários que têm mais de 59 anos ali. Então aplica o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso fala o quê? Que tem prioridade na tramitação dos processos. Porque a maioria dos planos de saúde, quem judicializa, a grande maioria de reajuste abusivo, são os idosos. Então, a grande maioria são os idosos. Aí você fica imaginando que a pessoa tem 70 anos. Se ela precisar esperar 10 anos, não dá certo. Porque ela precisa de ter um atendimento mais rápido. Isso, exatamente. E aí, me conta só uma coisa. Aí, por exemplo, você entra com o processo, você junta toda essa documentação, entra com o processo. A pessoa precisa esperar esse período, esse prazo. Como que funciona dentro do Poder Judiciário, tá? Que a gente falou, tem prioridade na tramitação por causa da idade, mas também por causa de alguma doença. Então, às vezes consegue prioridade, dá prioridade por ter doença grave. Então são duas prioridades. Duas prioridades, por isso que o processo anda mais rápido. Sim. Mas eu não consigo esperar. Sim. Precisa analisar cada caso concreto. Cada caso é um caso. Cada caso um caso para ver o que precisa. Mas o que tem de possibilidade para a gente, de estradas para a gente percorrer dentro de um processo judicial, né, dentro de cada cliente. Pegar o caso na mão e ver, às vezes, o que pode acontecer e que consegue antecipar para reduzir o valor do plano de saúde desde o início do processo, que é popularmente conhecida como liminar, né? Sim. Mas é uma tutela de urgência, tecnicamente falando. Por que é de urgência? Fala, eu preciso que o Poder Judiciário me dê uma tutela, me dê uma decisão judicial de maneira urgente, porque eu não consigo esperar. Sim. Como que a gente consegue comprovar e convencer o juiz de que não dá para esperar? Uma declaração médica, falando que está em tratamento. Fala, estou em tratamento, não posso interromper esse tratamento de maneira alguma, sobre risco de vida, sobre agravamento, aí o médico vai colocar. Então, doença grave, em tratamento de doença grave. Vai pegar o valor do reajuste que foi aplicado e mostrar para o juiz, a forma que tá, eu vou ficar inadimplente, eu não vou conseguir pagar de tão alto que tá. Vai mostrar o rendimento. Nesse caso, o processo corre em segredo de justiça. Por quê? Vai ter documento médico, vai ter documento da Receita Federal. Importante. Então isso. Ninguém fica sabendo, só as partes do juiz. Sim, porque às vezes a pessoa tem até medo de fazer um processo também, todo mundo fica sabendo, por exemplo, se ela tem uma doença que ela não quer que as pessoas saibam, é uma coisa sigilosa, enfim, a pessoa não quer. E aí fica com medo de todo mundo ir lá xeretar o processo. Então, na verdade, não é assim. Não, vai correr em segredo de justiça, ninguém vai ficar sabendo além do juiz e das partes, né? Então ninguém vai ter acesso. Aí ali a gente vai demonstrar de maneira documental e técnica, fala, estou doente, preciso continuar no plano de saúde por causa desse tratamento. Só que o reajuste é tão alto que eu não consigo pagar. O valor veio, a título de exemplo, veio R$3.000, o próximo boleto, e agora o que eu recebo de aposentadoria ou de proventos, qualquer coisa, 3 mil também. Falou, não tenho condições. Eu vou ficar inadimplente. Se eu ficar inadimplente, eu vou ficar sem tratamento. Se eu ficar sem tratamento, vai prejudicar minha saúde e até minha vida. Exatamente. E acabou onerando o SUS também. Porque aí essa pessoa sai do plano de saúde, é expulso, e ele vai para o SUS. Vai para o SUS. E aí o SUS também não tem, de repente, a especialidade que ele está tratando, dependendo do risco, não sei o quê. E aí, o que acontece? Essa pessoa pode ir a óbito. Pode ir a óbito. Precisa, então, dessa declaração médica, obrigatoriamente, né, desse relatório, Sim. E também desses dados financeiros para comprovar para o juiz. Porque vamos supor, então, então eu vou sair, vou para o SUS. Uma pessoa que está em tratamento oncológico, um câncer que está ali grave, fazendo quimioterapia. Como que ela sai do plano de saúde e vai entrar na fila do SUS para ter o primeiro atendimento? Não dá. Porque vai ter o primeiro atendimento, porque vai precisar do diagnóstico para entrar na fila, para depois fazer a quimio, começar tudo de novo. Então vai falar para o juiz, que não dá para esperar, não tem o que fazer, eu preciso reduzir agora. Aí ele pode fazer isso, já entrar com o processo e pedir essa tutela de urgência que a gente fala. Preciso que reduza agora, antes de discutir durante o processo. Popularmente é uma liminar. Uma liminar, popularmente. Pode também, às vezes, se
eu tô pensando em entrar, não sei se tenho direito, não sei se eu tenho, e tá com a saúde, tá tudo bem. Mas quer entrar. O que pode tentar fazer também é conversar com o calculista, né, atuarial, entrar até com processo de antecipação de prova, para ver se aquele reajuste de maneira técnica e judicial tá correto. É legal. É legal. Sim. Aí com essa produção antecipada, fala, ó, eu tenho. Aí pode entrar cobrando o retroativo, por isso que é importante, sabe? Acredito que por isso que seja importante alguém ligado na área realmente da saúde, um advogado especialista na área da saúde, para fazer toda essa análise. Que seja qualquer advogado que seja da sua confiança, que você faça tudo isso, né? Antecipadamente, porque, assim, cada um tem a sua área. De repente, a pessoa não tem toda essa expertise e aí acaba não sabendo todas essas informações, esses cálculos, essa antecipação, e aí a pessoa não sabe se ela tem ou não direito. E o importante, assim, tocar nesse assunto, porque a relação do paciente com o médico, que a gente está falando, é de confiança, por isso desse tratamento. Com o advogado também é a mesma coisa. É a mesma coisa, de confiança. E quando alguém é da área, tem que explicar de maneira técnica e transparente o que pode acontecer. Por exemplo, que a gente está falando dessa liminar. A gente conversou que lá no STJ estabeleceu alguns requisitos. Ou qual o entendimento que está aumentando dentro do Poder Judiciário agora. Fala, ó, tem que voltar para a fase de cumprimento de sentença, ou seja, acabou o processo, o reajuste é abusivo. Mas ele fala, não pode ficar sem nenhum reajuste, tem que aplicar algum índice. Então ele fala para recalcular dentro do próprio processo, através de um incidente que chama como se fosse um outro processo dentro do mesmo processo. Fala, ó, precisa entrar com esse liquidação de sentença para apurar qual o índice que é aplicado. Se aquele é abusivo, tem que substituir por um outro. Por que é importante ter a confiança no advogado e a transparência? Porque se a gente pede a liminar, qual é o risco de pedir? Saiu, falou, ó, então não vou aplicar nenhum índice, certo? Aplicou 80%, mas na liminar o juiz fala, ó, não vou aplicar nenhum porque eu preciso garantir a saúde desse cliente, desse paciente. Acabou o processo, recalculou, se tiver uma diferença, o consumidor vai ter que pagar. Por exemplo, de 80%, ele entende que é 20%. Essa diferença que ficou para pagar, então ele vai ter que pagar. Dentro do próprio processo, tem como negociar. Desde quando ele começou o processo lá, iniciou o processo. Isso, exatamente. Porque às vezes entra numa aventura. E advogado não pode entrar numa aventura jurídica. Chegar e falar, não, vamos entrar, fazer acontecer. Porque daqui 3 anos, quando acabar o processo, vai chegar e falar, não, agora tem um boleto aqui para pagar de, sei lá, de 10 mil reais. Então chegar no cliente e conversar, ó, existe a possibilidade de pedir a liminar. A transparência, né, transparência. Você quer pedir? O benefício é esse, existe a possibilidade, mas o risco é esse. O que já aconteceu no escritório que eu já fiz com o cliente? Ele falou, não, eu quero. Ele falou, beleza, então saiu a liminar, ele fez um fundo com esse dinheiro, ele falou, ó, ele não conseguia pagar tudo, mas ele calculou dentro do poder financeiro dele, eu vou guardar 20% do que eu consegui reduzir, o resto é para o meu consumo. Ele guardou. Chegou na fase de cumprimento de sentença, que a gente fala, na hora de pagar, o que a operadora de plano de saúde fez? O juiz, ele intima a operadora de plano de saúde e fala assim, ó, vem cá no processo e mostra esse cálculo. Tem que ser transparente. Ela não apresentou o cálculo, não apresentou nada. O juiz falou, se é o seu dever apresentar dentro do processo e você não fez, nesse caso eu não consigo aplicar o reajuste, porque você não me dá a documentação para eu saber. E deixou sem nenhum reajuste. Eu liguei pro cliente e ele ficou, lógico, super feliz. Mas, assim, ele sabia da existência do risco. Por isso que o nosso podcast é exatamente isso. A gente fala de uma forma não jurídica, não com juridiquês. Porque a ideia é trazer informações para o público em geral, para a população mesmo. Então, assim, se a gente começa a falar muito de termos técnicos, as pessoas não vão entender. Então, acho que é como se você explicasse para uma criança de forma lúdica o que a criança precisa entender. Então, essa é a nossa ideia. De trazer para as pessoas o mais claro possível, para que a pessoa fale assim, eu estou entendendo, então eu tenho direito. O advogado disse nesse podcast que eu tenho direito, que eu preciso procurar um advogado, que eu preciso fazer isso, eu preciso entrar no site da ANS, depois a gente vai deixar todos os links aqui dos portais. Então, isso é muito importante para as pessoas terem esse entendimento. Sim, eu gosto de explicar sempre de maneira, na medida do possível, né, de acordo com a minha limitação também, mas assim, de maneira mais didática possível, como ser, tanto no podcast, como no meu escritório, como nas aulas que eu dou nas faculdades,
como se eu estivesse atendendo o meu cliente. Porque a pessoa precisa entender. A comunicação Sim. precisa ter o destinatário final ali, precisa receber a mensagem, né? Então, o importante é isso, da gente sentar, quando for com o advogado da sua confiança, entrar com o processo e ver, ter todos os riscos, os benefícios do processo, as custas, como que funciona, o cálculo, honorários, para não ter nenhuma surpresa durante a tramitação do processo ou quando ele acabar, né? E importante também mencionar, Pedro, que essas pessoas que não têm poder aquisitivo para pagar um advogado, elas têm a defensoria pública também. Sim, exatamente. Sabe? Então, assim, por exemplo, se você que está nos assistindo precisar entrar com processo e não tem condições de pagar um advogado, vai na defensoria pública que ela também vai te atender. Isso, exatamente. Vai na defensoria mais próxima da sua casa, que tem ali advogados que são concursados, quais o Estado que pagam, né, os honorários dele ali. Aí tem os requisitos de cada defensoria, Sim. mas tem, então não precisa obrigatoriamente contratar ali para quem não tem dinheiro, né? Sim. Ah, foi uma cláusula que foi uma condição que a minha capacidade financeira não consigo contratar um advogado. Não tem problema, tem a defensoria, tem os caminhos. A pessoa não vai ficar, na verdade, sem atendimento. De alguma forma, ela será atendida. É bom a gente ir atrás dos nossos direitos, independente se é na área da saúde, se é na área bancária, qualquer outra. Área que seja. Porque esses princípios que a gente falou, da transparência, da informação, da proteção, né, aos interesses econômicos, da saúde, é em toda a área de consumo, né? Sim, então, sim. Às vezes a gente já pega uma carona para informar o pessoal falando sobre isso. A gente passeia, né? Na verdade, a gente dá uma passeada lá nos códigos, né? A área da saúde tem um monte, né, de códigos e de leis que se aplicam. Mas o pessoal que acompanha pode pegar essa informação e falar, não, mas eu tô com um contrato bancário, não é minha área. Sim. Mas fala, que eu acho que tá também oneroso, o que eu faço? É o mesmo caminho, precisa ter os índices ali, de juros e tudo mais, e ir atrás do caminho. Tem defensoria, tem PROCON, tem outros caminhos que a gente pode seguir, né? Sim. Na área da saúde, né, acaba geralmente tendo que judicializar. Mesmo o PROCON, às vezes não acaba resolvendo. Juizado de pequenas causas é raro resolver esses tipos de problema, porque acaba indo mais para a justiça comum, né? Então, Pedro, nós estamos nos encaminhando para o final. Você trouxe informações valiosas para o nosso canal. Espero te chamar outras vezes aqui para a gente falar sobre outros temas. A gente quer falar sobre portabilidade, a gente quer falar sobre uma súmula que tem aí, que é a súmula 21. Então, eu quero montar um podcast da súmula 21 de portabilidade e quero te convidar para você vir falar sobre esses outros temas, tá? Mas, assim, fiquei muito feliz quando você aceitou. E, assim, você trouxe muitas informações valiosas para a gente. Espero que o nosso público goste dessas informações. E tem alguma coisa que você queira falar, que a gente não falou aqui? Algum recadinho para o nosso público? Não, para mim tá tudo bem, assim, me senti bastante feliz pelo convite, pode contar comigo. Obrigada. Sempre que precisar, a gente combina as agendas, né? Sim. E vem, é uma honra para mim, espero ter atingido aí os objetivos, né, do nosso podcast de hoje, que é levar essa informação. E muito obrigado, sempre estou à disposição. Nós que agradecemos que você tenha participado do nosso podcast. Se você gostou do nosso podcast, desse episódio, curta, compartilhe, nos siga nas redes sociais. Nós somos os advogados da Sala 21. E é isso. Boa tarde. Tchau, tchau.